Salve galera da Integral TV, o Renato Cariani, estou novamente com o nosso doutor querido Felipe Donato e hoje estou aqui segurando meu celular porque hoje é um vídeo super legal. Mitos ou verdades? Aquilo que a gente ouve falar na internet ou que você tem dúvida? Nós vamos perguntar para o Dr. Donato dúvidas relativas à área de nutrição. Boa. E aí, doutor? Renatão, como é que você está? Tranquilo, graças a Deus. Bem? Olá, pessoal. Indo direto ao ponto. Vamos lá. Comer carboidratos à noite engorda? Lembra aquela história do vídeo passado, da quantidade calórica, da distribuição? Então, quando você tem um número de carboidratos no dia e você não está passando da quantidade necessária para o teu corpo, comer ele à noite não vai fazer diferença se está dentro do total que você precisa. Se aqueles carboidratos foram calculados, quer seja por um profissional da nutrição, ou quer seja tendo levado em base aquilo que você nos trouxe de conhecimento, eu bati os macros no dia, não tem essa de ter sido à noite ou de manhã, na hora do almoço, aquela coisa de 6 horas da tarde tem que cortar o carbo. Não é necessário. Existe estudo que demonstre que quando você corta o carbo às 6 horas da tarde, você consegue melhor definição muscular? Nunca vi. Beleza, obrigado, doutor. Vou começar a jantar, 11 horas de noite de novo. De manhã não consigo ter fome. Se eu demorar para comer logo ao acordar, perderei massa muscular? Não. O processo de massa magra é muito complexo para perder de um dia para o outro. Mas como a gente conversou do carboidrato à noite, é importante o cara que faz uma refeição boa à noite para treinar de manhã, ele já aproveita o glicogênio que ele formou à noite para o período que ele vai treinar logo cedo. Então, ele já ajusta a coisa ali para ter uma energia disponível pronta naquele momento. Então eu já vou emendar uma pergunta já. Doutor, eu por exemplo, acordo 6 horas da manhã. Certo. Em 20 minutos eu já começo o meu treino, porque eu tenho pouco tempo. Claro. Vai adiantar eu fazer uma refeição pré-treino de carboidrato? Eu vou ter aquela energia disponível nos meus 40 minutos de treino? Se você usar um carboidrato líquido, ele pode até chegar na sua corrente sanguínea, mas não vai reservar como glicogênio. Não dá tempo, é muito pouco tempo. Qual é a manobra? A manobra é você fazer a refeição de carbo à noite controlado, a quantidade que você precisa, acordou cedo, já se prepara, se você precisa tomar uma oximase ou palatinose, mas pelo menos você já garantiu a maior parte do carboidrato à noite. Legal. Então a estratégia é fazer uma refeição de carboidrato antes de dormir, Isso. Acorda, glicogênio já foi formadinho, já bonitinho, tá pronto. Pau no gato. Acabou. Se eu fizer jejum, eu vou catabolizar? Aquela coisa do jejum intermitente, o cara que às vezes gosta de fazer 16 horas de jejum, essas coisas. Eu vou catabolizar se eu ficar o dia inteiro sem comer nada? Se você ficar repetindo essa manobra e não comer nada, o corpo vai se esfalecendo, você aumenta a quebra de músculo. Mas a premissa do jejum intermitente, quando feito organizadamente, você não tem perda de massa magra. Você tem que saber fazer. Essa é a questão. Pegar informações na internet jogadas e fazer um jejum sem saber o que você está comendo, balanço calórico, sem treino, com certeza você pode ter um prejuízo na massa muscular. Eu acho que a manobra do jejum, pode ser o jejum intermitente ou qualquer outro jejum, tem que ser feita com muita inteligência, né? Não dá para ser feita meio no chute, né? Na verdade, eu posso falar que o jejum é uma manobra nutricional mais evoluída para quem já se conhece. Para quem já faz dieta, para quem já se conhece em relação à digestão, à fome, ao horário de comer, ao que gosta mais de comer. Então, assim, é uma evolução da dieta do cara quando ele quer uma alternativa diferente. Legal. Doutor, outra pergunta. Devo zerar o consumo de sal? É perigoso. Primeiro porque na fisiologia básica, para quem estuda, você tem um balanço de sódio e potássio no corpo. Se você zera o sal, o corpo pensa assim, poxa, ele não está comendo sal, o que eu vou fazer? Eu vou guardar mais sal. Então tem um hormônio chamado hormônio antidiurético, que você resgata sal e o cara começa a ficar inchado, baiacu, sem comer sal. Se eu não posso zerar o sal, como é que eu calculo a quantidade certa de sal para o meu consumo? O sódio, né, que é o chamado do sal, cloreto de sódio, ele está presente naturalmente em alguns alimentos. Então você assume que você vai comer o sal natural do alimento, o sódio do natural. O brasileiro é um consumidor de chega-se a quase 12 gramas de sal por dia. 12 gramas? Tem alguns caras que chegam a 12 gramas. 6 gramas é a média, mas o ideal seria de 3 a 4 gramas de sal. Sonho de verão é comer 3, 4 gramas de sal. Numa dieta teoricamente perfeita, é um controle de sódio. Lembrando que alimentos contêm o sódio natural. E outra, Renato, a galera não bebe água, né, cara? Não bebe, né? Não bebe. São 40 a 50 ml por quilograma de água por dia. 40 a 50 ml por quilo. Por quilo. Um indivíduo de 100 quilos
precisaria tomar 5 litros d'água. E a maioria dos brasileiros não gosta de tomar muito água, né? Aqui no consultório é clássico essa questão da pessoa se sentir inchada, querer tomar diurético, mas na verdade não bebe água. Essa é a questão. Então quando você não bebe água, você guarda sódio. Acabou. O que a água faz no corpo, doutor? A água, ela controla a osmolaridade do sangue, ela tem um efeito na hidrólise da gordura quando você está perdendo peso, ela faz com que você sintetize proteína no músculo, porque o músculo é 75% água. Porra, é extremamente importante. Os caras fazem uma dieta totalmente boa, mas erra num erro clássico e primário, água. Olha isso. Se eu tiver numa dieta hipercalórica, eu bato o sódio só nos alimentos? Provavelmente, dependendo do que você come, você consegue bater o sódio só dos alimentos. Não precisa nem colocar sal, então. Nem. Não, assim, a adição do sal, até no Brasil tem alguns restaurantes que, por lei, não pode ter o saleiro em cima da mesa. Uma pergunta clássica que eu recebo nos meus directs. Não consigo abrir mão do feijão. Nunca vou ter um abdômen definido? Coitado do feijão, né? Falar mal dele assim, né? Mas a questão maior, as pessoas entendem que o feijão ele pode ter uma flatulência porque ele tem uma fibra ali difícil de ser digerida. Então ele pode dar uma distensão abdominal. Mas dentro de um cálculo organizado, você não tem prejuízo em comer feijão. Porque na verdade ele é uma leguminosa que tem uma carga glicêmica baixa. Ela tem proteína, carboidrato e fibra junto. Então ela não vai absorver rápido. Podemos dizer que a carga glicêmica do feijão é menor do que a do arroz? Com certeza. A melhor mistura seria arroz e feijão, porque um segura o outro, na verdade. Ah, legal. Olha aí, gente. Vocês estão ouvindo, né? Se vocês ficarem buchudos, você vem aqui e reclama do Dr. Donato. Quantidade, nem vem. Eu vou comer 300. Não, claro, não. Aí tem que ir lá e assistir o vídeo passado do Dr. Donato, onde ele determina ali as concentrações de carboidrato, proteína e gordura e uma pirâmide de baixa caloria e uma pirâmide de alta caloria para quem quer ganhar volume. Estou gordo, mas não sei por quê. Eu como tão pouco, para falar a verdade, eu só almoço e janto, não como mais nada. O que está acontecendo? Bom, aquela velha história do quanto de calorias no final da história do dia você está comendo. Aparentemente, se a pessoa come 2 vezes no dia, ela está tendo, vamos dizer, um almoço e um jantar. Só que ela tem um hiato ali de 7 horas entre uma e outra, que o metabolismo dá aquela baixada forte. E ela pega aquele exemplo do tronco, né? Ela chega à noite e joga aquelas 2.000 calorias de uma vez só. E aí o corpo não tem como metabolizar tudo aquilo, existe uma insulina alta, e aí pronto, você tem uma transformação daquilo, provavelmente na gordura corporal. E às vezes regada de muito sódio, né? Aí o cara que come pouco também bebe pouca água, geralmente, né? Não, porque é um cara muito ocupado. É erro clássico, Renato, o cara misturar carbo simples com gordura. É a pior mistura. Ah, é? É a pior mistura. Bolachinha, snackzinho, você pega na mão, você sente a gordura na mão. Sim. Aí você pega o pacote da bolacha, vai ter 20 gramas de carboidrato em 3 bolachinhas safadas. O cara acha ruim de eu prescrever 100 gramas de batata para ele comer, que bate os mesmos 20 gramas de carboidrato. Mas ele come 3 bolachinhas dando risada. Dando risada. Aí ele fala, nossa, vou comer batata, vou engordar. Eu só comi 3 bolachinhas na hora do almoço, não sei porque eu engordo. É aquela brincadeira da montanha russa de insulina. Ela vai pra cima, ela vai pra baixo, ela vai pra cima, ela vai pra baixo, e a hora que ela tá em cima é lipogênese, guarda gordura. De forma fisiológica, fácil de entender, quando eu peço exame de sangue nas pessoas, elas ficam 10, 12 horas em jejum. Eu vejo insulina basal, sem comer nada. O cara tem 20 milimolar de insulina circulante. O que significa? Significa que essa quantidade de insulina está mostrando que ela não é eficaz na absorção muscular, então ele está com uma certa resistência, e essa quantidade de insulina não deixa ele queimar gordura 24 horas. Isso é o que a gente chama de metabolismo parado. Esse é o cara que tem a resistência à insulina e síndrome metabólica. Eu quero fazer uso de suplementos, mas me disseram que suplemento engorda. Suplemento engorda? Depende do tipo. Vamos pensar, tem vários tipos, né? Se eu pegar proteína, whey protein, blends de proteína, BCAAs, glutamina. Vamos pegar a classe proteína geral, é muito difícil você ganhar peso comendo proteína. Porque proteína é um nutriente que tem uma via mais voltada para o músculo, ele pode até virar um pouco de glicose, mas assim, carboidrato é o vilão da história quando você tem malto, destrose, hipercalórico cheio de açúcar, que algumas marcas têm por aí. Então assim, depende do tipo de suplemento. Ou seja, escolha o suplemento de acordo com a tua necessidade. Entra no site,
analisa, observa. O site da Integral Médica, dentro do nosso canal, existem vídeos explicando o potencial de cada um. E o mais importante, estude e entenda. Não crie mitos, não é verdade, doutor? Porque assim, o que acontece, esse medo de usar proteína, whey no caso, o que tem na literatura hoje, o ISSN Posicionamento 2017 você quer ganhar massa magra ou perder gordura, você tem que estabilizar sua proteína no dia. 1,8, 2 gramas por quilograma de peso. E dentro desse total, suplemento. Tudo bem, está calculado dentro. Agora, o que faz diferença para você perder peso é o balanço das calorias de carboidrato e lipídio. Proteína não pode diminuir. Proteína sempre tem que ser boa numa dieta. Sempre tem que ser boa. Quer seja para emagrecimento, quer seja para ganho de massa muscular. Exatamente. A proteína tem que rolar. Ela sempre é mantida. Essa média. Aí, quer ganhar peso? Caloria para cima, proteína estabilizada. Quer perder peso? Proteína estabilizada, caloria total para baixo. As pessoas às vezes querem emagrecer e corta tudo, né? O que eu tô comendo? Tô comendo salada, tô comendo um frango, tá tudo. Mas quanto de frango? Eu tô comendo um filé, porque antigamente eu comia 2. Não. É porque proteína, ela tem um efeito de saciedade quando você come. Então, o que importa é a cada 3, 4 horas você tem uma média de 20, 30 gramas de proteína na refeição para você manter a conhecida aminoacidemia, nome bonito, né? Seria a quantidade de aminoácidos circulante no sangue. Então você deixa ela sempre constante e o músculo vem captando isso. Então o problema é a pessoa quer fazer uma dieta hipocalórica, tudo bem, não erra em proteína. Perfeito. Faz um favor para mim, deixem no comentário dos vídeos dúvidas que vocês possuem. Nós vamos captar as melhores dúvidas e faremos no próximo vídeo essas enquetes como nós estamos fazendo. Assim, objetivo. Pergunto, doutor, você viu, o doutor é pai bola, entendeu? Mais direto do que um murro do Mike Tyson. E aí ele vai trazer esse conhecimento pra gente, tá bom? Obrigado, galera. Doutor, como sempre. Obrigado, fera. cara. Obrigado. Mestre. Mm-hmm.